Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. No programa Boca do Povo hoje de manhã, que já está disponível na nossa rede social, eu abordei o problema do voto impresso. Aliás, eu tenho falado aqui sistematicamente desse assunto porque as redes sociais têm dado uma relevância muito grande ao voto impresso, sobretudo o eleitorado do Bolsonaro, que não se conforma com o voto eletrônico, que o voto tem que ser, além de eletrônico, deve ser também o voto impresso. E ao cúmulo de alguém, desaforadamente encaminhar a ministra Rosa Weber, presidente do Superior Tribunal do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, uma ameaça, porque se o Bolsonaro perder a eleição é porque comprovadamente as urnas foram fraudadas. E eu concordo. Isso eu concordo plenamente com qualquer um que fizer essa afirmação. Porque não tem como o Bolsonaro perder essa eleição. Os números estão indicando, as pesquisas estão mostrando, como mostraram no primeiro turno, que a eleição, a tendência do eleitor era eleger o Bolsonaro. Não havia nenhuma pesquisa no primeiro turno indicando, com certeza, a eleição do Bolsonaro já no primeiro turno. Mas não havia nenhuma pesquisa que negasse a chegada em ascensão, em crescimento do Bolsonaro no primeiro para o segundo turno. Não havia. Todas as pesquisas indicavam que ele seria o vencedor do primeiro turno, mas que a eleição ia para o segundo turno. Pode-se ou não acreditar em pesquisas, mas nesse aspecto, todas as pesquisas de institutos renomados como o Ibope, o Datafolha, até o Vox Populi, que era um instituto contratado pela CUT, o MDA, esses que normalmente publicam pesquisas durante todo o período eleitoral, indicavam o segundo turno, entre o Bolsonaro e o Haddad, do PT. Isso aí era inegável e tal. Os números da eleição foram compatíveis com os números das pesquisas e com o sentimento do eleitor, de um modo geral, aquele que a gente sentia, o eleitor que não tinha nem compromisso com um A ou com um B, concluía que a eleição não seria... Chegou-se a aventar a possibilidade, dado o crescimento do Bolsonaro já nos últimos dias da eleição, mas não se credenciava a ninguém a concluir que a eleição seria dada no primeiro turno. O próprio Bolsonaro, quando votou, disse que esperava vencer no primeiro turno, mas estava preparado para o segundo. Se ele estava preparado para o segundo, que já havia a expectativa dele em ir para o segundo turno. Muito bem. Mas é claro, chegou o segundo turno, as pesquisas estão indicando já, algumas pesquisas até 59%,
de favoritismo contra 41% máximo do Haddad. Alex Mota Andrade. A questão é clara, Sérgio Cruz. Um abraço e parabéns. Jair Messias Bolsonaro em primeiro turno. Mas segundo turno, sem dúvidas, isso irá acabar. Voto impresso. Legal. Está aí o Alex concordando que Bolsonaro realmente havia uma grande expectativa, principalmente do eleitor do Bolsonaro, em que ele venceria no primeiro turno, mas não venceu. Agora, responsabilizar a urna, o voto eletrônico, pelo segundo turno, aí é um pouco de exagero, porque não era isso que indicavam as pesquisas. Não era esse o sentimento dos adversários, de um modo geral, do Bolsonaro. Havia uma credulidade geral de que a eleição era para o segundo turno. E foi. Agora, nesse segundo turno, não tem como questionar o favoritismo do Bolsonaro. Não há como. Você pode votar nele, você pode não votar nele, você pode odiá-lo, mas ele vai ganhar a eleição. Ele vai ganhar a eleição no segundo turno. Não há fraude na urna eletrônica que impeça dele chegar à eleição. Eu sempre digo aqui que nunca existiu no Brasil eleição mais segura do que essa que nós temos atualmente, com voto eletrônico. Eu até poderia, utilizar o voto eletrônico como responsável pelas derrotas eleitorais que eu tive, inclusive nesta eleição. Poderia chegar, a urna eletrônica roubou meus votos, tal. Eu tive uma mixaria de votos porque a urna eletrônica roubou meus votos. Não, eu perdi a eleição porque eu não tive voto. Por que o Jair Bolsonaro nunca perdeu a eleição, mesmo com as urnas eletrônicas? Porque ele tem voto. Por que a Dilma Rousseff ganhou a última eleição do Aécio Neves? Porque teve mais votos que ele. E sabe onde foi que era a diferença? No Sudeste, principalmente no Rio de Janeiro e Minas Gerais, que desta vez o Bolsonaro vai ganhar no Sudeste, com expressiva votação, vai ganhar em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Na eleição passada, a Dilma ganhou do candidato do Aécio Neves dentro de Minas Gerais. Ganhou do Aécio Neves no Rio de Janeiro. Desta vez não vai ganhar, não. Desta vez vai perder. E feio. Em Minas e no Rio de Janeiro. Então as diferenças estão aí. Não adianta querer jogar a culpa na urna eletrônica. Vai ganhar. O Bolsonaro vai ganhar a eleição. Com certeza. E aí? Como é que vai ficar o voto impresso? O Bolsonaro, autor do projeto que virou lei, criando o voto impresso, que o voto impresso é uma lei. Vai ter a obrigação e o compromisso de implantar o voto impresso. Então, a eleição de 2020, o eleitor que defende o voto impresso pode ficar tranquilo que vai ter o voto impresso. Sabe quanto é que vai custar o voto impresso? 1 bilhão e 800 milhões de reais. É o custo de uma campanha eleitoral oficial. É o custo oficial de uma campanha eleitoral.
Nesta campanha, o fundo eleitoral foi de 1 bilhão e 700 milhões de reais, um pouco menos do que o custo do voto eletrônico. É claro que foi muito mais, teve caixa 2, teve tudo que a lei proíbe, teve, né? Porque teve candidato aí que podia gastar 1 milhão para ser deputado, na campanha de deputado estadual, gastou muito mais que isso, né? É claro que na prestação de contas vai aparecer o permitido pela lei. Mas foi isso. Então, o Bolsonaro vai aplicar o voto impresso. 1 bilhão, ao custo de 1 bilhão e 800 milhões de reais. A lei que oriunda do projeto dele, do voto impresso, não foi aplicada até hoje, falta de recurso financeiro. Você tem que tirar dinheiro da educação, da saúde, da segurança pública, da moradia, ia ter que tirar dinheiro aí para fazer para pagar as impressoras, para pagar o voto impresso, de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Agora, não vai satisfazer, porque essa campanha do voto impresso, ela foi iniciada no Brasil pelos inimigos da democracia. Mas como, Sérgio Cruz? Inimigos da democracia, se eles estão querendo a perfeição da transparência do voto? Não. Eles querem dificultar, inviabilizar o processo eleitoral. Então, qualquer modificação que tiver, vai vir outra, né? Não, agora vamos voltar ao tempo da urna de saco. Vai ser a próxima campanha. A hora que o Bolsonaro implantar o voto impresso, vai começar a campanha do atavismo, né? De voltar aos 30, 40 anos atrás, para votar como era antigamente. O voto impresso, onde o eleitor escreve o nome do candidato ou o número do candidato, tal. Vai ser a próxima campanha. Pode escrever. Sabe por quê? Porque esse pessoal não quer eleição. Eles querem atrapalhar, querem evitar a eleição, porque eles são defensores de regimes autoritários. Eles querem acabar com a democracia. Porque a democracia não serve para isso, porque eles não têm voto. O cara fica berrando aí a voto impresso porque não tem voto. Não se elege para nada. A não ser numa onda dessa aí, né? Onda verde, onde muita gente se elegeu sem voto, né? Mas que terminou tendo muito voto em cima da influência da onda, né? Da onda do Bolsonaro. Então, eu não vejo. Aí o governador vai ontem lá, o governador Reinaldo Azambuja foi ontem ao Tribunal Regional Eleitoral para fazer gênero, né? Muita reclamação de gente ao acionar, ao digitar o número do Bolsonaro, o nome, a fotografia do Bolsonaro não apareceu. Só reclamação, só do Bolsonaro. Não apareceu o número, ele digitou o número e não apareceu. Só que essas reclamações não foram para a mesa, né? Porque essas reclamações tem que ficar na mesa. O cara reclamou, olha aqui, seu mesário, o número do meu candidato, o nome do meu candidato não está aparecendo aqui. A foto do meu candidato não está aparecendo aqui. Como é que fica? Tem que explicar. Muitos disseram, não, eu reclamei eu vejo aqui no Facebook, né? O Facebook é o portador de todas essas informações. Reclamei, mas o mesário disse que não, que meu voto tinha sido computado. Como é que o voto foi computado se ele não confirmou? Se ele não confirmou, não foi computado. Ele tinha que implicar na mesa ali, a implicação na mesa. Isso faria a pessoa que tem responsabilidade pelo voto. A pessoa que realmente foi lá para votar no candidato dele e não para tentar melar a eleição. Eu ia discar o nome do meu candidato aqui, não apareceu o nome do meu candidato.
chama o mesário. Vamos discar de novo o número aqui para ver se aparece. Anula tudo e vamos começar de novo a votação para ver se dá problema. Aí liga lá. Número tal, 17. Não apareceu o Bolsonaro? Chama o mesário. O número do meu candidato não apareceu. Se o número do candidato não apareceu, não tem como você confirmar o voto. Como é que você vai confirmar o voto se não apareceu o voto? Simples, né? Agora, as pessoas querem criar uma situação de anarquia, de caos. Não votou. O candidato perdeu. Tal. Eu ganhei e perdi eleições. As eleições que eu ganhei, todas elas foram feitas no voto manual. As eleições que eu perdi, todas foram no voto digital. Todas. Mas as eleições que eu ganhei porque tinha voto. Eu tinha popularidade, tinha prestígio eleitoral, tinha partido forte que me dava suporte. E as eleições que eu perdi porque não tinha voto. Simples assim. Porque não me organizei politicamente, não fiz campanha como devia fazer, não me organizei partidariamente, não motivei a militância, então eu perdi a eleição. Fica fácil, né? Você perde a eleição, aí põe culpa na urna eletrônica. Agora, muitos, né, que ganham eleição sempre também inventando essa história de voto impresso, né? O caso do governador Reinaldo Azambuja, que nunca perdeu a eleição. Foi prefeito 2 vezes lá em Maracaju, foi deputado estadual, foi deputado federal. Perdeu uma para prefeito, né? Perdeu para prefeito. Ganhou uma para governador do estado. Por que ele perdeu para prefeito? Perdeu para o Bernal. Por que ele perdeu para o Bernal? Porque ninguém ganhava do Bernal aquela eleição. Ninguém ganhava aquela eleição do Bernal. Estava escrito, né? A eleição do Bernal era igual a eleição do Bolsonaro hoje. Está escrito, ninguém ganha do Bolsonaro, como ninguém ganharia do Bernal. Não é a urna eletrônica, o voto impresso que vai impedir. O que vai fazer o Bolsonaro vencer é o número de votos que ele vai ter. Vai ser o presidente da República, da história da República, mas bem votado, proporcionalmente, em toda a história da República. Vai ser assustador o percentual de votos que ele vai ter. Mas a mim, Sérgio Cruz, não surpreende. Porque eu conheço a história das eleições. Então não é voto, Osmar, data vênia, caro Sérgio Cruz. Se no Brasil a corrupção tem um custo de 50 a 100 bilhões, segundo dados, e se a democracia não tem preço, logo cerca de 2 bilhões seria mixaria, além de ser uma medida bem republicana e democrática, voto impresso. Osmar Carlos de Matheus. Eu concordo com você, Osmar. Tá? A grande oportunidade vocês vão ter agora, vocês que defendem o voto impresso, vão ter agora. Tira um pouco do dinheiro da corrupção, não precisa nem tirar o dinheiro da educação, da saúde, da moradia. 2 bilhões é mixaria. Né? Mixaria, não vale nada. Tira 2 bilhões. O que são 2 bilhões de reais? Nada, absolutamente nada. Tira, né? E implanta o voto impresso. Tá na hora. Esse pessoal não aplicou até agora porque é um pessoal do chororô, que não quer aplicar, tal, que é contra, que acha que não precisa. Mas, já que você acha extremamente necessário, eu também defendo. Eu acho apenas que é um excesso de zelo. Mas quanto mais, e o Osmar eu conheço, ele é um democrata, não é inimigo da democracia, porque quem mais defende o voto impresso são os inimigos da democracia. É os que querem confundir, atrapalhar, que querem criar dificuldades, sabe? Olha, não resolve, tudo é roubalheira e tal. Criar esse espírito, né? Para evitar a eleição.
não conseguiram evitar a eleição no primeiro turno. Não vão conseguir evitar a eleição no segundo turno. E não vão derrubar o governo do Bolsonaro. Vão ter que engolir o Bolsonaro. 4 anos. Vão ter que engolir o Bolsonaro, se ele for um bom presidente, 8 anos. Mas não vão impedir a democracia, não vão impedir as eleições para prefeito, presidente da República, governador, não vão impedir nada. Vão ter que engolir a democracia goela abaixo, com voto impresso, com voto não impresso, com o diabo que os carregue. Não vai haver golpe, não vai haver autointervenção, não vai haver nada, vai ter eleição. E o senhor Bolsonaro está consciente disso, ele sabe que vai ter que ser assim. Ele sabe que vai ter que ser assim. Ele sabe que vai ter que fazer governo de coalizão. E está aqui no jornal já pediu para a frente, para a bancada do Boi, a Frente Parlamentar de Agricultura, já pediu um nome, né, para o Ministério da Agricultura. Não vai fazer com partidos oficiais, não vão fazer com frentes partidárias que são partidos do mesmo jeito. O que é a bancada do Boi? É a bancada formada por representantes de proprietários rurais, que tem como presidente a deputada Tereza Cristina, reeleita do DEM aqui de Mato Grosso do Sul, e que poderá inclusive ser indicada a ministra da Agricultura. E sabe de quem que a Tereza Cristina foi secretária de Agricultura aqui no Mato Grosso do Sul? Do presidiário André Pucinelli. Ela foi. E pode vir a ser a ministra de Agricultura do governo do Bolsonaro. O Bolsonaro vai ter que administrar, falei isso hoje no programa, vai ter que administrar o maior contingente político do Brasil. E político novo tem só no partido dele, o PSL, porque o resto é toda a veiarada que está lá. E ele vai ter que compor com esse pessoal, com a bancada do Boi, a bancada da bala, a bancada da Bíblia, o BBB, vai ter que compor com o BBB. Ainda vai ter que aturar durante os 4 anos de governo dele esse pessoal que quer que ele vire ditador, pessoal que quer que ele entregue o governo para os generais, os tais de intervencionistas. Vai ter que administrar tudo isso no governo. Eu tenho até dó dele, né? Vai ter que administrar tudo isso. Agora, aqui neste programa, que tem pouco significado em termos de influência da opinião pública, ele vai ter um defensor enquanto ele estiver, e eu acho que ele vai permanecer durante os 4 anos na condição de discípulo obediente da democracia e da Constituição. Defendi aqui nesse programa o governo do Lula, defendi aqui nesse programa o governo da Dilma, defendi a prática na política econômica do Michel Temer, e vou defender o Bolsonaro, porque este programa é um programa democrático, programa que defende a democracia acima de tudo na política. Abaixo de Deus, a democracia abaixo de Deus, acima de tudo. Eu defendo a democracia. Eu me dou mal porque defendo a democracia. Uns me chamam de comunista. Quer dizer, o pessoal da direita me chama de comunista. O pessoal da esquerda, da extrema esquerda, me chama de fascista. E o pessoal da centro-direita e centro-esquerda me chama de murista, que eu estou em cima do muro. Mas é uma posição que eu tenho. E você pode me chamar do que você quiser e bem entender. Você pode me julgar como você achar conveniente,
Mas eu vou continuar defendendo este ponto de vista. Que a democracia é construída pelo aproveitamento de propostas de esquerda e da direita, chamadas propostas progressistas e conservadoras. E o Bolsonaro, como candidato, está assumindo esses compromissos. Vai cumprir? Vai revogar a Bolsa Família? Vai acabar com a Bolsa Família? Não vai, não pode acabar. Está prometendo que vai continuar. Está gravado. Vai haver uma guerra civil se não acabar. Porque a Bolsa Família não está circunscrita ao gueto nordestino, não. Está em todo o Brasil. Todos os estados têm, além da Bolsa Família Federal, todos os estados têm a sua Bolsa Família. Inclusive nós aqui temos o Vale Renda, que corresponde ao que paga a Bolsa Família do governo federal. Inclusive aqui tem o 13º. E a Bolsa Família é uma proposta de esquerda, ou não é? Assim como a privatização é uma proposta de direita. E será que o Bolsonaro vai privatizar? Ele falou que sim. Mas será que os militares vão deixar privatizar? Porque eu disse ontem aqui, repito, o militar, ele é conservador. O militar é nacionalista. E foi exatamente no regime militar, na ditadura militar de 64 a 85, onde foi criado o maior número de empresas estatais no Brasil. A privatização do Fernando Henrique Cardoso privatizou praticamente todas as empresas. E todas as empresas privatizadas no governo Fernando Henrique, todas as que foram criadas pelos militares foram privatizadas pelo Fernando Henrique. Agora tem os liberais de um lado querendo a privatização da Petrobras, dos Correios e Telégrafos, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, e tem os militares que são contra. Como é que o Bolsonaro vai conciliar esses interesses? Ele vai ter que encontrar a fórmula. E já tem dito aí que vamos privatizar apenas aquilo que for necessário privatizar. Já não tem uma política de privatização nem comparada com a política do Fernando Henrique. Então, gente, eleição é uma coisa, oposição é uma coisa, e governo é outra coisa, é completamente diferente. E governo no Brasil, a democracia está consolidada. A democracia que resistiu ao impeachment do Collor, que resistiu ao impeachment da Dilma, que está aguentando esse governo desprezível do Michel Temer, é um regime consolidado. Está provado que passa por qualquer crise, que supera qualquer crise. E eu não acredito que o Bolsonaro vai vir aí para criar uma crise, uma nova crise, não. Não vai vir. Ele vai vir para governar, para inserir o nome dele na história do país como um grande presidente da República. É nisso que eu acredito, é nisso que eu boto fé, e é por isso que eu torço. Acaba com a corrupção. Como é que acaba com a corrupção? Deixando o Sérgio Moro aí. Né? Deixa o Ministério Público, a Justiça, o Sérgio Moro trabalhar. Só deixar. Cometeu o crime, vai pro pau. Aí o Michel Temer vai sair da presidência, vai perder o foro privilegiado e entrega ele pro Sérgio Moro.
sem nenhum tipo de acordo para proteger bandido. Ah, o Azambuja está sendo investigado, é réu lá na JBS, lá. Não, o governo não vai interferir, não deve interferir. Como não tem interferido o Temer. O Temer está com a faca enfiada na goela. Vai deixar o governo e pode ir direto para a cadeia. Você combate corrupção assim, com a lei. Não vai trazer um conselho superior para combater corrupção, eleger os corruptos. Ah, fulano vai ser punido, fulano vai ser punido. Agora fulano não pode ser punido porque fulano é da direita e fulano é da esquerda. Tem que acabar com essa história do viés ideológico, punir todo mundo, como está acontecendo hoje. Está o esquerdista Zé Dirceu condenado, o esquerdista Lula condenado, o direitista Eduardo Cunha condenado. É assim que tem que ser feito. Porque as ditaduras, e eu falo porque eu vivi aqui a época da ditadura militar, a ditadura não punia os ladrões, não. Não havia punição. Aparecia um corrupto, estava no governo, ou eles acertavam a situação, proibia qualquer notícia de roubalheira, ou no máximo tirava o cara do cargo e deixava o cara numa boa. Não punia. Não punia. Porque se punisse, teria punido o Maluf. Teria punido o Delfim Neto, que depois na democracia virou deputado federal, virou conselheiro, mas que é um ladrão, né? Estava aí. O Maluf, além de não punir o Maluf, não haver punição nenhuma, ainda queriam que ele fosse presidente da República. O regime apoiou o Maluf, o presidente da República, na última eleição do colégio eleitoral. Ou não foi? Alguém desmente? Quem está na linha aí? Eunice Vicente. Voto impresso pode não ser agora, mas na próxima eleição sim. Gasto desnecessário é esse fundo partidário. Está aí. Eu disse, concordo com você. Não foi nessa eleição, mas com certeza vai ser na próxima. Eu continuo achando que é um gasto totalmente desnecessário. Como acho também que este financiamento público de campanha foi totalmente desnecessário. Porque não resolveu nada, né? O pessoal gastou do mesmo jeito. Quer dizer, gastou o dinheiro do fundo e ainda gastou mais, porque o dinheiro do fundo é mixaria. Comparando o preço de uma eleição no Brasil, não dá para nada. Você tem ideia? Eu fui candidato do PDT aqui em Mato Grosso do Sul. Sabe quanto é que veio para os candidatos a deputados estaduais do PDT de Mato Grosso do Sul? Desse fundo partidário? Nem um tostão. Nem um tostão veio para o PDT. O dinheiro que veio para os candidatos do PDT a deputado federal e estadual foi parte do dinheiro que veio para o presidente, o candidato a governador, do fundo partidário. Não do fundo de campanha, do fundo partidário. Que foi um rateio que deu para 10 mil reais para cada candidato. Então, o que tem que ter é o voto impresso, tudo bem. O voto impresso eu acho que é uma solução que já foi dada, porque o Bolsonaro vai ganhar a eleição e vai mandar, né? Como é pouco, né? O pessoal acha que é pouco, eu acho que 2 bilhões dá para resolver uma série de problemas, mas é pouco. Tá? Não vai tirar esse dinheiro da saúde, da educação, vai tirar da corrupção. Também não sei de qual corrupção vai tirar, porque no governo do Bolsonaro não vai ter corrupção. Vai ser um governo limpo, né?
Pelo menos é o que se espera. Agora, eleição não se faz sem dinheiro. Eleição tem que ter recurso financeiro. Mesmo aqueles que foram beneficiários da onda, né, da onda Bolsonaro, tiveram que gastar dinheiro. E não foi pouco dinheiro, não. Gastou-se quantias razoáveis de dinheiro. Mesmo aqueles que não aceitaram, porque o nosso partido, por exemplo, não aceitou dinheiro do fundo, né, do fundo de campanha. Mas gastaram dinheiro da fortuna pessoal de cada um. Tal. Gastou-se dinheiro. Porque a eleição não se faz sem grana, e muita grana. Ora, o voto impresso, tranquilo. Não pensem vocês que eu sou contra. Eu acho apenas um luxo. Uma coisa completamente desnecessária. Até porque o voto não vai para o papel, mas ele fica no disco rígido, fica na memória do computador. Eu me lembro que na eleição do Aécio Neves, ele reclamou do voto, reclamou da urna eletrônica, das fraudes, encaminhou à Justiça Eleitoral um pedido de anulação da eleição. Em função disso, escrafuncharam tudo lá, não acharam nenhum problema. Tem um disco rígido, vai lá, abre o disco rígido e vota. Confere. Não vai para o lixo. E o voto eletrônico é apenas um excesso de zelo. Vamos ter aqui, vamos imprimir. Agora, se o pessoal acha que é uma mixaria, 1 bilhão e 800 milhões de reais, tudo bem. Eu também estou convencido de que para a democracia, para manter o regime democrático, tudo é pouco. O que eu lamento é que esta campanha do voto impresso é uma campanha que está sendo feita não por democratas. É claro que tem muitos democratas que aderiram. Inclusive eu aderi ao voto impresso. Mas que ela foi iniciada e é incentivada por aqueles que não querem a eleição. E ficam criando dificuldade. Veio a primeira, antes do voto eletrônico, eles defendiam o voto eletrônico. Eles eram os defensores, não tem que ser, acabar com a fraude, tal. Vamos fazer o voto. Eles defendiam o voto eletrônico. Quando veio o voto eletrônico, bom, agora vamos defender o voto, mais além do voto eletrônico, o voto impresso, porque vai criar uma dificuldade enorme e uma desconfiança permanente no sistema. Vai vir o voto impresso e vai aparecer outro motivo, né, além do voto impresso, vão querer a volta da urna de saco, aquela que o eleitor vota, coloca o nome do candidato, põe lá e passa 15 dias apurando. Vão exigir isso. Não vai faltar exigência. Agora, se o Bolsonaro, presidente Bolsonaro, achar que com 2 bilhões é pouco para garantir a transparência do voto, tudo bem, tranquilo. Está na hora de se implantar mesmo. E quem defende é que tem que implantar. Porque os que estão aí não defendiam o voto impresso. Então não implantaram. O próprio orçamento da Justiça foi insuficiente para fazer a implantação geral. Andou implantando em alguns lugares aí, mas não implantando em algum lugar para atender disposição legal, mas não implantaram no Brasil inteiro porque acharam desnecessário um gasto que poderia ser utilizado em outras atividades públicas, né? Principalmente na saúde. Mas que, se é de conveniência da maioria, se é de interesse do presidente da República, que vai assumir 1º de janeiro o voto impresso, que em 2020 ele já tenha o voto impresso.
É a grande oportunidade que o Bolsonaro vai ter de colocar em prática um dos seus projetos, que é o projeto do voto impresso. Agora, utilizar a ausência do voto impresso pela derrota de candidatos, isso aí é uma barbaridade, é uma besteira, né? Até porque o Bolsonaro nunca perdeu a eleição. Nunca perdeu a eleição. Com voto cédula única, voto manual, voto eletrônico, ele sempre ganhou. E sempre foi o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro. Vai ganhar a eleição de presidente da República com voto eletrônico. Vai ganhar. Por que ele vai ganhar? Porque tem voto. Perde a eleição quem não tem voto. Quem não tem voto perde com cédula única, com voto manual, com voto eletrônico, com voto impresso. Perde. Porque o segredo da vitória eleitoral é o voto. Se não tiver voto, não ganha. Não adianta arrumar desculpa, né? Como eu disse, eu poderia arrumar várias desculpas, né? Porque eu perdi várias eleições e todas elas com a urna eletrônica. Então, as eleições que eu ganhei, todas elas foi com voto manual. Eu poderia, então, ter uma razão muito séria. Não, eu perdi a eleição porque me roubaram, porque houve fraude. A gente vai falar aqui quero falar aqui sobre um assunto interessante que envolve a CCR Vias, a duplicação da BR-163 depois do tempo, com climatempo.com.br, temperatura no Distrito Federal e em Mato Grosso do Sul. Pois é, eu prometi, vou falar rapidinho aqui sobre essa situação da BR-163, a duplicação. Tá a notícia de que a CCR Vias, concessionária
da duplicação no Mato Grosso, continua a duplicação normalmente. E aqui parou a duplicação, já que uma série de problemas, parou a duplicação. E lá continua normalmente. Por que lá continua e aqui parou? Tem várias respostas, né? A primeira hipótese é da questão política. Lá em Mato Grosso, o deputado e o senador, os políticos, todos se unem para atender os interesses do Estado. Sempre foi assim. Eu até tenho a figura, por exemplo, do cachorro de fazenda, que não tem nada a ver com... É apenas uma ilustração, não tem nada a ver com o Mato Grossense. Que na hora da caça, todos se juntam para caçar. Todos vão atrás, né, daquele objetivo, e caçam. Foi assim, por exemplo, na divisão do Estado. Marivaldo Martins. O voto impresso é a expressão máxima da ignorância. É ir ao show do ídolo, pagar 500 reais e vaiar o cara. Gostei, Marivaldo. É isso aí. Uma coisa assim. É a resposta mais ideal para o voto impresso. Acho totalmente desnecessário. Mas agora tudo bem, vamos fazer. Agora é jogar dinheiro fora para atender interesse de quem não quer saber da eleição, de quem é contra a eleição. Está na cara, né, que ele pedir voto impresso hoje, a hora que sair o voto impresso, ele vai pedir outra coisa, vai pedindo sempre para tentar anarquizar o sistema eleitoral. Mas eu já não vou falar mais nisso, porque já estão me chamando de comunista por causa disso aí. O comunista. E eu não sou, né? Também se fosse não tinha nada, né? Não é proibido ser comunista no Brasil. Tem até um governador comunista no Brasil, lá do Maranhão. Então, mas eu não sou. Não sou comunista porque eu sou contra ditadura. E o comunismo prega a ditadura do proletariado, então eu sou contra. Eu sou a favor da democracia. E contra qualquer tipo de ditadura, ditadura do proletariado, ditadura fascista, ditadura nazista, qualquer tipo de ditadura militar, qualquer ditadura civil, qualquer tipo de ditadura eu sou contra. Logo, eu não posso ser comunista porque eu sou contra ditaduras. E nem fascista. Mas eu falava da obstinação dos políticos do norte, dos políticos cuiabanos. Na divisão do Estado havia um recurso para cada Estado. Quer dizer, o Mato Grosso teve todas as suas dívidas perdoadas. Todas as dívidas. Estava devendo, foi a lei complementar número 31, perdoou todas as dívidas do Estado. O Estado entrou zero, começou, não devia nem um tostão. E ainda, com 30 milhões de cruzeiros para se organizar, não sei porquê, né? Se organizar. O mesmo dinheiro que foi para Cuiabá veio também para o governo de Mato Grosso do Sul. 30 milhões para cada um. O que aconteceu? Os políticos do Sul não se entenderam, começaram a brigar. Enquanto o Pedro brigava com a pedra, enquanto o Pedro brigava com não sei quem, enquanto o Fragelli e tal brigava com o Pedro e tal, os cuiabanos se uniram e tomaram os 30 milhões que vinham para Mato Grosso do Sul. Quer dizer, juntaram 30 deles e mais 30, foi 60 milhões. E o Mato Grosso do Sul, para implantar o Estado, teve que tomar dinheiro emprestado. Sabia disso? O primeiro dinheiro que veio para Mato Grosso do Sul se organizar foi dinheiro emprestado.
200 milhões de dólares liberado no governo de Wilson Barbosa Martins, foi o primeiro governador eleito, para asfaltar a rodovia entre a BR-262, entre Três Lagoas e Campo Grande. E para completar, algum asfalto iniciado no governo do Pedro Pedrocian, que foi um governo nomeado pela ditadura, que não mandou dinheiro para cá. Mas não mandou por quê? Porque os políticos daqui não se uniram. E sabe por que está acontecendo lá no norte, lá no Mato Grosso, que a CCR Vias está trabalhando de acordo com o contrato? Porque os políticos lá são unidos e exigiram. Deputados de todos os partidos se juntaram, não, aqui vai ter que trabalhar. E sabe o que aconteceu aqui no Sul, aqui no Mato Grosso do Sul? Quando a CCR Vias deu a primeira bronca de que ia entregar os contratos, de que não ia mais trabalhar aqui, se uniram todos os políticos lá em Brasília e aqui no estado, inclusive o governador Reinaldo Azambuja, através do seu secretário Miglioli, para defender a CCR Vias. Ao invés de defender o Estado, foram defender a empresa. Não, a empresa tem direito, ela tem razão, não sei o que, tá, ficou nisso aí. E a empresa pega o dinheiro do pedágio aqui do Sul e aplica lá no Norte, porque não saiu dinheiro novo para a empresa. Onde é que ela está arrumando dinheiro para asfaltar o Norte e deixar o Sul sem asfaltar? Do pedágio que ela está cobrando da gente aqui. Ela cobra o pedágio, como a gente não exige, né? Os políticos são a favor da empresa e são contra os interesses do Estado, vão fazer lá, é o que está acontecendo. Dá para entender? Falei e está falado. Amanhã eu volto. Tchau, Pica-Pau.